E na zona sul da capital, uma câmera de monitoramento flagrou o roubo de um carro. O mais intrigante é que os criminosos estavam uniformizados. Eles fingiam que eram trabalhadores esperando o ônibus, estavam lá antes do ataque para que ninguém desconfiasse que, na verdade, eles são trabalhadores do crime, né? Não são trabalhadores de empresa nenhuma. A Vanessa Felipe tem ao vivo outras informações sobre essa cara de pau, essa nova forma de agir dos criminosos. É com você, Vanessa. Boa tarde. Oi, Vanessa, boa tarde para ti também, boa tarde para todos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta. Exatamente, estavam ali fingindo ser trabalhadores, né, com um uniforme muito parecido, inclusive, com o uniforme que usam os garis que fazem a limpeza aqui de Porto Alegre, e isso era uma tática, né, para tentar despistar as vítimas. Na verdade, como você disse, são funcionários do crime e estavam ali justamente esperando uma vítima mais distraída, mais desavisada, e foi exatamente isso que aconteceu, como a gente bem vê nas imagens, né? Uma mulher encosta o carro na calçada, para o carro ali na calçada por uns instantes após sair de um condomínio, e eles ficam ali observando, e quando acham, digamos assim, na concepção deles, adequado, apropriado, atacam, porque foi exatamente isso que aconteceu. Foi assalto à mão armada. Eles assaltaram a mulher, que felizmente não reagiu, felizmente para o bem dela, né? Porque a orientação é essa, não reagir em situações assim. E eles então entraram no carro e roubaram este carro. Para explicar melhor e saber mais informações e detalhes sobre este caso e também os desdobramentos do mesmo, eu estou aqui no 1º Batalhão da Brigada Militar, que cuida de 21 bairros de Porto Alegre, uma população de 300 mil pessoas. Poucos municípios gaúchos têm essa população, e está aqui comigo a subcomandante, a Tenente-Coronel Karine Pires Soares. Tenente-Coronel, primeiramente, muito obrigada pela presença ao vivo aqui conosco, né? Todos nós vimos as imagens desse assalto à mão armada, e antes da entrevista a gente conversava um pouquinho, né, Tenente Coronel? O que a senhora destaca nessa ação, primeiro em relação aos bandidos? Está sendo mais comum usar algum disfarce, usar algum uniforme para enganar as vítimas? Bom, boa tarde a todos, né? Obrigada por terem vindo ouvir aqui o comando do 1º Batalhão. É importante, né? Um fato como esse não é comum de acontecer, né? Usar esse tipo de subterfúgio. Na verdade, nós temos alguns roubos acontecendo em Porto Alegre e eles, na verdade, são sempre a mão armada, mas não usando trajes desta forma, né? Então, causou até uma certa surpresa, acredito, para toda a comunidade, né? Justamente porque se pensam trabalhadores, de certa forma, há uma baixa aí, né, da cautela, dos cuidados, porque não nota nenhuma presença, né, que possa gerar algum tipo de perigo naquele entorno. Então, geralmente, as vítimas, né, cedem aí aqueles cuidados básicos. E foi o que aconteceu, né? Então, não é comum, mas de fato aconteceu, né? A nossa equipe de inteligência percebeu, né, depois analisando as imagens, que eles estavam ali já há mais de 30 minutos, né, justamente esperando, como tu bem disseste, né, uma melhor oportunidade, uma vítima um pouco mais distraída, né, pensando em outras coisas, em resolver as questões do dia, e acaba então descuidando dessas cautelas básicas de segurança, como nós falamos, e acabou sendo vítima deste roubo. A gente vê bem claramente nas imagens, né, e é até delicado falar isso, né, Tenente Coronel, porque nunca vamos, nem nós da imprensa, nem vocês da segurança pública, colocar a culpa na vítima. O errado é o criminoso, ponto final, não se fala mais nisso, né? Mas, tendo em vista que há pessoas aí, assaltantes, criminosos, dispostos a fazer isso, né? Quais são as orientações da Polícia Civil, claro, mas também da Brigada Militar, de vocês, da segurança de um modo geral?
Eu acredito que são aqueles cuidados que todos nós já sabemos, né? É uma prática nossa, né? De anos. Então, a gente tem que ter aquele cuidado de não parar, né, com o veículo por muito tempo na via pública, seja num estacionamento, seja para deixar algum pertence para embarque ou desembarque de alguma pessoa, porque nós não conseguimos, infelizmente, né, ver quais são as intenções das pessoas que estão circulando ali naquele entorno, como esses que estavam, inclusive, travestidos de garis. Então, é importante que as pessoas se organizem para que façam as suas atividades antes de entrar no carro, né? Pensem bem esse embarque, o desembarque, em que local vai ser, se vai estar acompanhada, se pode fazer mais rápido ou num outro momento, né? Porque, infelizmente, eles aproveitam, né? De pessoas, geralmente, que estão distraídas ou pensando em outras coisas, como foi o caso ali, né? Um desembarque para largar o lixo. E fica mais fácil para eles, né? Justamente porque eles procuram uma vítima que não tenha condições de reação, é pega de surpresa e acaba facilitando o serviço deles, né? Agora, a vítima ali seguiu uma outra orientação de vocês, né? Que foi justamente não ter reação. Ela não reagiu. Isso está correto? Felizmente, né? É o que nós pensamos. Todos esses casos, nós tivemos em Porto Alegre o ano todo, ano passado, 538 casos, nenhum com morte. Né? Então, é muito importante que as vítimas não reajam, até porque se trata de um bem material. A vida a gente não consegue recuperar, mas o bem material, como também falava para ti há pouco, né, dos 538 veículos roubados em Porto Alegre, nós recuperamos 457. Então, foram recuperados 85% desses veículos. Então, é bem importante que dentro do possível, né, dentro do contexto, que a pessoa se mantenha calma, não tente pegar nenhum outro objeto que porventura esteja dentro do carro, às vezes bolsa, celular, né? E atenda às ordens que eles estão dando e o mais rápido possível acione a Brigada Militar através do 190. E, Tenente Coronel, em relação a esse caso, vocês têm novidades, né? Esse caso aconteceu na quinta-feira, já na sexta o carro foi recuperado e um homem foi preso. Exatamente. Como eu disse, né, essa é uma tendência, né? O nosso efetivo está muito focado no acompanhamento do monitoramento eletrônico, né? Nós temos o cercamento eletrônico na cidade de Porto Alegre, então nós conseguimos rastrear por onde esses veículos estão. São emitidos sinais de alerta diariamente para os nossos policiais e eles estão sempre vocacionados para recuperar esses bens. Então, foi no dia seguinte, né? Nós recebemos uma informação que o veículo estaria transitando na região ali do 21 Batalhão, que é a Zona Sul também, e uma guarnição do 19º Batalhão conseguiu fazer a abordagem e prisão. Não temos como dizer se foi realmente aquele homem que fez o roubo no dia anterior, mas ele foi enquadrado pelo crime de receptação, né, em flagrante delito nesse dia com o veículo. Algum outro detalhe que a senhora queira destacar em relação a essa ocorrência ou outras de modo geral, Tenente Coronel? Acho que é bem importante nós ressaltarmos o trabalho das instituições de segurança pública e do Estado como um todo. Eu comentava contigo antes também, né? Nós tivemos um pico de 8.000 casos no ano de 2018, né? Isso são 8 anos atrás, comparando com esses 538 de agora. Então, nós tivemos uma redução gigantesca desses crimes, né? Então, é bem importante que a população não se sinta insegura. Como eu disse, a Brigada Militar, a Polícia Civil, IGP, estão todos os órgãos comprometidos com a solução rápida, com uma pronta resposta, né, para que a comunidade não enfrente mais esses tipos de crimes, especialmente esses que são violentos, com uso de arma de fogo. Então, nós estamos trabalhando para essa redução. De 2025 em relação a 2024, reduzimos 27% em toda Porto Alegre. O que aconteceu, o 1º Batalhão também acompanhou essa tendência, reduzindo 27%, né, os nossos números. Então, que a comunidade, por mais que aquela imagem ali preocupe, né, gere uma certa insegurança, ela fique tranquila que nós estamos com um policiamento intensificado, né, mesmo com diversas operações que nós temos na área, tem bastante policial na rua. A integração com a Polícia Civil, as nossas equipes de inteligência, com a Polícia Civil e IGP para as perícias. E com a comunidade que aciona vocês, né? Exato. Então, assim, é um trabalho muito bem articulado. Inclusive, obrigada por essa colocação. As câmeras, né, que tinham ali naquele entorno auxiliam na investigação para que a gente possa agir o mais rápido possível. Então, o exemplo clássico é esse, que tanto que no dia seguinte foi possível apreender o veículo e realizar uma prisão. Então, que por mais que essa imagem tenha, né, ficado pesada, assim, na nossa mente, talvez cause um certo desconforto, uma preocupação, que as pessoas fiquem tranquilas, que estamos aí trabalhando para a segurança de todos e que observem aquelas regras, né? De muito a gente ouve, que ouvíamos desde pequenos, né? Cuidar os locais que para, o horário, evitar ficar parado dentro do veículo muito tempo, né? Para que isso não aconteça. Quanto mais cautela nós tivermos, nós cidadãos de bem, né?
tivermos, mais fácil fica de nós repelirmos esses criminosos. Tenente Coronel Karine Pires Soares, subcomandante aqui do 1º BPM, muito obrigada pela entrevista, pelas orientações que sempre são bem-vindas e necessárias. É isso, Vanessa, então o carro foi recuperado, a vítima passa bem porque não reagiu, felizmente, né? O carro a gente dá um jeito de recuperar de um jeito ou de outro, o importante é que ela está bem, não reagiu. Um homem foi preso, como disse a Tenente Coronel, não se sabe até o momento se é um daqueles dois ou se já é uma pessoa que comprou o carro roubado, e o carro também foi recuperado.